bem-vindos ao programa Vida na Palavra. É com muito amor e carinho que nós damos início a este programa, contando com a sua participação. Temos visto tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, porque a Bíblia diz, no Salmo 126, que aqueles que levam a semente chorando, eles voltam colhendo molhos de alegria. E eu não sei o que você tem plantado na presença de Deus, se você está sofrendo, se você está angustiado, mas se você estiver em Deus, com certeza você vai trazer molhos de alegria, porque Deus, Ele nunca deixa nos desamparados nem angustiados. No momento certo, Ele traz as nossas vitórias. E nós hoje queremos tratar de um assunto que vai falar de... como a Bíblia diz que na multidão de conselhos há uma resposta. Então, muitos falam que não existe isso, Como eu já falei aqui, se conselho fosse bom, não dava, se vendia. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há resposta. E hoje há conselhos de Deus para a sua vida. Há conselho através da palavra de Deus para a sua vida. Porque Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento dEle. Ele quer que você aprenda dEle. Porque tudo que você aprender de Deus vai ser para você colocar a sua vida em ordem, para você ser bem-sucedido, para você ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. E quero que você pegue a sua Bíblia neste momento, porque nós vamos estar meditando em Lucas 18, do versículo 35 ao 43. Nós vamos meditar na palavra de Deus em Lucas 18, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. E eu quero intitular essa mensagem de hoje como quando devemos pedir ajuda. Preste bem atenção. Quando devemos pedir ajuda? Ou em que momento da nossa vida nós devemos pedir ajuda? E diz assim um texto da palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que saíam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxesse-o, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Preste bem atenção, que eu vou fazer alguma menção de algumas frases para você estar prestando atenção o que Deus quer falar com você. Nós temos que entender que a nossa estrutura foi formada por Deus. E nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, mas existe um momento na nossa vida que nem sempre nós vamos ter força completa para resolver tudo sozinho, ou para sair de alguma situação adversa sozinho. A Bíblia diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diga: esforça-te. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um só. Então nós observamos que nós precisamos, em algum momento da nossa vida, da ajuda de alguém. E a primeira ajuda que nós devemos procurar quando temos dificuldades, adversidades e enfermidades é do próprio Jesus. Porque aqui diz na palavra que nós lemos que havia um cego de nascença. Ele estava ali, ele era cego e ele estava ali à beira do caminho
e ele não tinha condição de enxergar, ele não via nada, mas ele ouvia. E por uma multidão estar andando naquele lugar, fazendo muito barulho, ele ouviu que alguma coisa diferente estava acontecendo. E ele perguntou assim, o que está acontecendo? Aí falaram, é Jesus que está vindo aí. Aí ele se interessou em clamar por Jesus, para que o Senhor Jesus fizesse um milagre na vida dele. E aí, o que acontece? Na nossa vida, Jesus deixou pessoas capacitadas, tanto na área da medicina, se for uma enfermidade, para nos ajudar, porque o homem é um instrumento usado por Deus, como também nós temos conselheiros, nós temos pastores, nós temos conselheiros espirituais, que podem nos aconselhar e nos orientar para nós sairmos da adversidade. E quando você deve buscar ajuda? Que foi isso que eu coloquei na mensagem. Quando devemos pedir ajuda? Quando você está deixando de ver, quando você está perdendo o foco da sua vida, você, em vez de estar olhando para a bênção que Deus tem para você, que Deus é o Deus que cura, que faz milagre, você só está enxergando o seu problema. Então, quando a sua visão começa a ficar fraca, ou você deixa de enxergar aquilo que é importante, é a hora que você tem que buscar a ajuda de Jesus. E Jesus vai usar o que aqui nessa terra? Pessoas para te aconselhar e te orientar. Quando você deixa de estar se relacionando bem com as pessoas, você começa a se isolar e você começa a não estar se relacionando muito bem com as pessoas por causa de alguma enfermidade ou alguma debilidade, algum problema financeiro ou familiar, é uma hora que Deus te permite e fala que você tem o direito de buscar ajuda, buscar o recurso que Deus colocou aqui na terra. E também quando você deixa de realizar as suas atividades com sucesso. Então, se você está com uma deficiência, esse cego, ele era cego, ele não enxergava. Então, por exemplo, o corpo dele, ele não estava todo perfeito. Ele tinha um órgão que estava com deficiência. Então, se aquele órgão estava com deficiência, automaticamente as coisas não funcionariam muito bem. Então, ele não conseguiria fazer as suas atividades normais. Por quê? Porque ele não enxergava. Então, quando você não está tendo êxito, quando você não está completando as suas tarefas, as suas atividades, é um momento de você rever e falar, realmente eu estou precisando de ajuda. Sabe por quê, meu amado? Deus é Deus do completo. Deus é Deus do inteiro. Esses dias eu estive no centro de hemodiálise e falei essa semana com os pacientes ali, que Deus me colocou isso no coração. Quando Deus nos formou, Ele nos formou inteiro. Ele nos formou perfeito. Então, se, por exemplo, um órgão como esse cego aqui, ele era cego, um órgão não estava funcionando. Então, isso ia trazer o quê? Uma debilidade para o corpo dele. Ele ia trazer uma deficiência para que ele conseguisse alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente vê que nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, ou seja, em qual área da nossa vida nós estamos com deficiência, seja ela física, material, familiar, em qualquer área. Você pode não ser cego, mas você tem uma grande deficiência que você viu que por você só você não conseguiu ficar curado e ser abençoado. Então Deus traz uma palavra para nós, como este cego que viu, Arabaixou de Canchomenehai do Comanachai, Jesus passando. Através de quê? Da audição. Então Deus te dá uma condição de, através de um recurso que você tem, que é ouvir, o cego não via, mas ele ouvia. E ele ouviu que Jesus estava passando. E você pode estar, ou não tendo condição de assistir o programa Vida na Palavra, mas você pode ouvi-lo. E se você estiver colocando, no seu computador aí, o programa,
e está fazendo a sua atividade, mas está ouvindo, Jesus está passando através do programa Vida da Palavra. E você pode dizer assim, eu não vejo Jesus, mas eu o ouço. E aí você pode fazer como este cego. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, cura essa enfermidade que eu tenho. Jesus, filho de Davi, abra as portas para eu que estou desempregado, conseguir um emprego e conseguir sustentar a minha família. Jesus, filho de Davi, o meu corpo, vamos dizer assim, a sua casa é um corpo e algum integrante da sua casa está enfermo, ou está com vício, ou está com qualquer problema de qualquer ordem. Aí você fala, Jesus, eu não vejo o Senhor, mas eu o ouço. Eu estou ouvindo o programa Vida na Palavra. Então, Senhor Jesus, por favor, me cure. Jesus, entra com provisão nessa vida deste meu familiar. Ou use, se você não está vendo, mas use a sua voz para falar com Jesus. Porque Jesus, quando ouviu aquele cego clamar, ele perguntou assim, o que você quer que eu lhe faça? E Jesus está perguntando para todos aqueles que nos assistem, que você está procurando. O cego, ele não enxergava, mas ele ouvia. E ele ouviu um burburinho. E ele ouviu Jesus passando. E ele falou com a sua voz. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, o que fez? O que quer que eu faça para você? E Jesus está perguntando, o que você quer que Jesus faça para você? Então é o que? Quando você vai a Jesus, mostrando a Ele o seu problema, falando para Jesus do seu problema, aí você vai ouvir de Jesus assim, o que você quer que eu faça por você? Jesus já sabe, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas Ele quer que nós chegamos a Ele com as nossas petições. Então, através desse programa profético, eu quero que você saiba que Jesus está te dando uma oportunidade de você ir até Ele e dizer, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor resolva isto para mim. E sabe o que foi a resposta de Jesus? Veja. E o que você estiver pedindo através desse programa, através dessa ministração desta palavra, você vai ouvir como o cego ouviu. Veja. E eu não sei, Jesus pode dizer assim, ó, seja curado, porque você pode buscar uma enfermidade. Aí o Senhor Jesus pode dizer assim, olha, a porta de emprego já está aberta, o seu filho já vai ser salvo, seu esposo, sua esposa. Aquilo que você precisa, sejam conhecidas as suas petições diante de Deus. E eu quero também, para estar encerrando essa mensagem, assim, uns conselhos que eu quero deixar para casais. Por quê? Porque nós sabemos que uma família, ela começa através de um casal, né? Para terem filhos, um casal vai lá, eles se conhecem, casam e ali eles têm os filhos. Então a base de uma família é um casal. Só que se o casal estiver enfrentando problemas em algumas áreas da sua vida, o que vai acontecer? Eles não vão estar bem, não vai frutificar, não vai ser bem sucedido e vai trazer problemas para os filhos e para as outras pessoas que estão ao redor. Então hoje eu quero que você, como eu falei que nesse início desse programa, que nosso objetivo é que tem um momento que você tem que pedir ajuda, ou em primeiro lugar a Jesus, e deixar Deus usar as pessoas também para te ajudar. Porque tem pessoas que vão nos ajudar, se for um médico, se for um problema físico, ou vai ser pessoas que vão nos ouvir, né? Nós vamos falar os nossos problemas, lógico que tem que ser pessoas confiáveis, pessoas que temem a Deus, pessoas que vão te dar conselho que vai fazer a sua vida edificar e não destruir. E aí você vai chegar para essa pessoa e vai falar assim, olha, eu estou com esse problema, eu preciso de ajuda, eu preciso de que alguém me ajude segurando na minha mão, junto com Jesus, e alguém me aconselhe o que eu devo fazer para resolver determinadas situações da minha vida. E eu quero deixar uns conselhos para casais,
para que o seu relacionamento conjugal venha ficar melhor. Então, por exemplo, se você tem algum problema de ordem física, você sabe que vai prejudicar o seu relacionamento conjugal. Então, o que você tem que observar? Existem mulheres que elas têm uma taxa de serotonina baixa. Então, a serotonina é um hormônio que ela vai afetar no humor, na vontade de se fazer as coisas. Então, se aquele hormônio, né, a serotonina estiver baixa, uma mulher, ela não vai ser uma mulher feliz, ela não vai ser uma mulher alegre, ela não vai ter disposição. Então, eu queria deixar para você, minha amada, que você tem que procurar um aconselhamento e também procurar um médico, porque Deus deixou o homem para a mulher se cuidar, para o homem se cuidar. Então você olha esse aspecto, se você não está ficando deprimida com muita frequência, se você não está ficando chorosa com muita frequência, ou se você está sentindo muito sono, se você está se sentindo muito cansado. Você sabia que o cansaço em excesso que você pode estar sentindo pode ser falta de uma vitamina, pode ser falta de um ferro. Então você tem que fazer o quê? Procurar um médico, fazer uns exames para você se cuidar do seu físico, para que você venha conseguir ter um relacionamento conjugal melhor. E também com as pessoas lá fora. E, por exemplo, tem pessoas que têm dor de cabeça com muita frequência. Ou ganha peso ou perde peso com muita frequência. Uns perdem peso com muita frequência. Tem falta de apetite. Outros têm muito apetite e engordam com muita facilidade. Então, se você tem tido dores de cabeça, problemas hormonais, problema de depressão, de ansiedade, você deve procurar uma ajuda. Porque Jesus deixou os médicos nessa terra para te ajudar. Então, por quê? Porque eu falei dessa mensagem que o cego ele tinha um problema. E ele foi até Jesus. E Jesus passou e curou. E aqui hoje Deus está dizendo que você tem que procurar ajuda quando você tem um problema. Então, se os seus sintomas são físicos, você deve procurar um médico. Ou pode ser uma insônia. Tem pessoas que não dormem. E isso vai afetar o seu humor. Então, como que, se for homem ou mulher que tiver insônia, como que eles vão se relacionar bem na família, no trabalho? Vai ter um mau humor constante. E Deus é o Deus que fala que em paz deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor nos sustenta. Então, você está precisando buscar ajuda em alguém. Amém? E outros sintomas são os sintomas mentais, que são o quê? Tem pessoas que têm uma ansiedade, não uma ansiedade normal, que é aquela, às vezes a gente fica ansioso por alguma coisinha, mas é uma ansiedade passageira. Não, existem pessoas que são ansiosas aos extremos, né? Tem pessoas que têm aquela perturbação mental com muita frequência, não é algo que assustou, não. Ela fica sempre vendo coisas, ouvindo coisas, se perturbada mesmo, e aquilo afeta toda uma casa, afeta um trabalho, afeta aonde a sociedade que essa pessoa vive. Então, o que acontece? E vai gerando uma depressão. E nós sabemos que a depressão pode levar até a morte. Então, Jesus está dando a direção. O seguinte, tem médicos especialistas nessa área. Não fique sofrendo com todo esse isolamento, com todo o transtorno de ansiedade. Busque ajuda em alguém, que Jesus está te dando uma direção. Que se você buscar o recurso, né, que Jesus deixou aqui na terra, essa é a direção que Deus te dá. Você vai ficar controlado e curado dessa ansiedade. E tem pessoas também que são assim, tem uma queixa frequente de dor emocional. É o quê? São aquelas pessoas que ficam sempre deixando as suas emoções negativamente fluir na vida delas. Então, o que acontece? Se as emoções, ela não está sabendo controlar as emoções, era bom que ela buscasse um aconselhamento com alguém. Por exemplo, busque uma orientação de um conselheiro espiritual, mas que tenha fundamento com as escrituras. Busque um aconselhamento num pastor, num líder espiritual, que vá com base nas escrituras
para te aconselhar, está te ajudando a você ter controle sobre as suas emoções. Por quê? Porque tem pessoas que choram muito, tem pessoas que ficam tristes com muita frequência e tudo isso existe um tratamento. Então este é o momento, quando isso está sendo muito constante na sua vida, é hora de você buscar ajuda. E tem pessoas que são dependentes de drogas ou álcool. Então o que acontece? Uma pessoa que é dependente de drogas ou álcool, ela não vai ser feliz dentro do seu lar, vai trazer muito transtorno. Então você tem que parar e pensar assim, poxa, eu não estou conseguindo sozinho sair desse vício. Até hoje você tentou sozinho, mas Deus está dizendo para você buscar o recurso, porque existem órgãos que são responsáveis por tratar, porque hoje até é considerado o álcool como uma doença. A dependência do álcool é considerada hoje uma doença. Então, se você tem essa enfermidade, essa deficiência, você deve procurar ajuda, primeiro, das pessoas que estão ao seu redor com amor. Olha, eu não aguento mais, eu preciso sair dessa situação, porque você está trazendo dano. E aí o que acontece? As pessoas vão procurar te ajudar, né? Porque você precisa resolver essa situação. E também aquelas pessoas que estão sempre, nunca conseguem se dar bem no seu trabalho por causa de irresponsabilidade, são inconsequentes, às vezes não consegue chegar no trabalho em hora certa, não consegue ter aquela responsabilidade, aquilo perpetua. E você precisa o quê? Quando você não consegue fluir bem no seu trabalho, com a sua família, peça ajuda, alguém até para orar com você e te orientar como você ser um profissional melhor. Então, por que eu deixei esses conselhos? Porque há momentos na nossa vida que a gente tem que procurar a ajuda de alguém. Deus está dizendo nesse programa que você chegou com enfermidades físicas, mentais, espirituais até hoje e quis lutar sozinho. Mas primeiro você invoca o nome de Jesus, que você vai ter o socorro de Deus. E Deus vai levantar alguém para te ajudar a sair dessa dificuldade. Porque Deus, Ele capacitou os homens nessa terra para também ser instrumento dEle. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu mostrei que um cego procurou Jesus e foi curado. Ele não ia ficar curado daquela cegueira sozinho. Ele buscou ajuda em Jesus. E Jesus está usando o programa para te dizer que há uma saída para você. E fechando, eu teve um período há muitos anos atrás, que eu já era até cristã, mas eu tive uma deficiência, eu tive uma depressão, eu tive um problema assim que me afetou. E eu tinha um pouco de resistência a buscar ajuda médica. Mas eu louvo a Deus porque meu esposo, os pastores que estavam sobre a minha liderança nesse período da minha vida, o que eles fizeram? Eles me levaram a entender que eu precisaria buscar um médico. E eu fui a esse médico, eu fui medicada, fiz meu tratamento e vi que que às vezes você tem uma baixa no hormônio, que você tomando uma medicação vai melhorar a sua saúde. Então, não deixe de procurar ajuda. Deus está levantando pessoas para te abençoar e vão ser instrumentos grandes para você deixar de sofrer como você tem sofrido. Em nome de Jesus, nós vamos orar para Deus te dar toda a direção que você precisa para você se sentir melhor, para você ser mais feliz, para você ver que esse mal tem solução. O que não existe, existe tudo que é solução de problema está em Jesus e Ele usa as pessoas. Senhor, no Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, nós o invocamos. Nós pedimos aonde existe uma pessoa que até hoje lutou sozinha, achando que o seu problema ia ser resolvido, que o Senhor coloque no coração para buscar ajuda na medicina, porque o Senhor vai usar o médico, o Senhor diz que vai usar o médico,
porque o Senhor é o médico dos médicos e é o Senhor que orienta os médicos. O Senhor vai usar, Senhor, os líderes espirituais que têm base na palavra de Deus para orientar, Senhor, os casais, orientar as famílias. O Senhor vai usar, ó Pai, Arabachou, Nihai, Docomanachou, Decanchomanais, as pessoas que professam o Teu nome, para ajudar as pessoas que procurarem, Senhor, porque aqueles que reconhecem que sozinhos não estão conseguindo sair do problema, o Senhor usa as pessoas para orarem no nome de Jesus e os problemas serem sanados. Senhor, traga paz e alegria às famílias, traga respostas. Nós pedimos que os enfermos sejam curados como esse cego foi, e através do programa Vida da Palavra alguém pode estar ouvindo e ser curado. O Senhor pode estar sanando problemas de ordem, Senhor, físicas, espirituais, mentais, porque o Senhor é Deus e não mudou. Senhor, abençoa todas as famílias, Senhor, da nossa sociedade. Nós temos visto pessoas que inocentes sendo mortos de formas trágicas, que o Senhor ministre amor nas famílias para entender, ó Pai, que sem o Senhor Jesus nós não podemos prosseguir. Deus, traga a bênção do Senhor sobre cada lar. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero agradecer por vocês que têm nos acompanhado no programa Vida na Palavra, agradecer a todas as pessoas que nos ajudam de alguma forma e dizer que neste domingo agora, depois de amanhã, nós vamos estar na Igreja Assembleia de Deus Shalom, ali do lado do supermercado Casa Grande do Castelo Encantado. Nós vamos estar ali com a presença do pastor Rodrigo, que é um homem de Deus que está vindo da cidade de Vitória para ministrar a palavra. E nós queremos também deixar que todas as quarta-feiras, às 19h30, nós temos aqui na minha residência, que o endereço está na tela, o culto de louvor e adoração. As pessoas têm sido muito abençoadas com este culto, porque nós estamos buscando a face de Deus para que você receba as vitórias na sua vida. E eu agradeço e digo até o próximo programa Vida na Palavra, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Amargura esconde o medo de não acertar, sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. E na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, cura-me, cura-me. Comecei a chorar, aí na caixa das lembranças lembrei do teu
Senhor da cura. Não vai te deixar, não vai te desamparar. Ele pode ser em todas as coisas. Ele é o Senhor da cura, da minha vida, da minha história. Oh, Ele arranca do teu corpo toda a enfermidade. Ele arranca da tua vida agora toda a influência maligna. Ele te enche agora do poder da palavra, do poder libertador do Espírito Santo de Deus. Eu libero uma palavra sobre a tua vida nessa noite, nessa hora. Nunca mais a tua vida será a mesma. Nunca mais. Depois da palavra do Senhor revelada ao teu coração, os anjos do Senhor invadem esse quarto de hospital, as prisões, o mofo das prisões. O poder do Espírito Santo invade os prédios luxuosos, invade também as comunidades. O poder do Senhor está sobre toda a terra.